Quando o Trotsky fala do ensaio da Revolução Russa, em 1905, ele vai escrever esse livro em 1909. 1905 vai ser a derrota e uma profunda repressão do czar, chamado Domingo Sangrento. Não vou entrar nesses detalhes menores, eu quero entrar no debate teórico. Nesse momento, o Trotsky chega à conclusão de um desenvolvimento de uma ideia desigual e combinada, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Normalmente a gente interpreta o mundo como o primeiro mundo que expoliou o terceiro mundo, né? Divisão Internacional do Trabalho, primeiro e terceiro mundo. Mas o Trotsky vai dizer que na situação da Rússia havia uma situação dialética e contraditória, que era, na Rússia existia dois mundos ao mesmo tempo em 1917. Existia a maior concentração de trabalhadores em Petrogrado do planeta, maior até mesmo do que dos Estados Unidos, mas também existia a Sibéria e outras cidades que eram, na sua maioria, cidades semi-feudais. Então, esse desenvolvimento desigual e combinado, desigual pela desigualdade social das regiões, mas combinado porque para alguém ser rico, alguém necessariamente tem que ser pobre, e regiões ricas como São Paulo, Rio de Janeiro, necessariamente em todos os países geram regiões pobres como o Nordeste, por exemplo. Então ele entra nesse debate, e a melhor interpretação sobre a teoria da dependência econômica do Brasil é de um sociólogo da USP chamado Francisco de Oliveira. E apesar do Francisco de Oliveira não fazer nenhuma citação do Trotsky, a aplicação das ideias do Francisco de Oliveira na teoria da dependência, no livro Ornitorrinco, ou A Crítica da Razão Dualista, é claramente um texto trotskista, mesmo que o Francisco de Oliveira não seja trotskista. Claramente ele bebe da teoria do desenvolvimento desigual e combinado para aplicar à realidade brasileira, a interpretação na década de 60 e 70. Então, na verdade, a primeira coisa que eu queria tocar é: nós estamos estudando o passado para mudar o futuro, mas para mudar o futuro, a gente precisa de um instrumental teórico. E me parece que a teoria do desenvolvimento desigual e combinado é uma teoria que ainda está bem atual. Eu vou fazer algumas sugestões de debate. A Rússia, ela quebra um pouco da teoria marxiana, no sentido de que o Marx esperava que a primeira revolução socialista dos trabalhadores ocorresse numa potência econômica, como a Inglaterra, os Estados Unidos, e a Rússia vai ser um país agrário, atrasado economicamente, mas vai ser um local onde as contradições vão estar mais afloradas, e onde vai acontecer as condições econômicas para a tomada do poder por parte do Partido Bolchevique. Então, a ideia de que o socialismo se desenvolveu num país atrasado, agrário, vai fortalecer uma outra ideia, que é a ideia do internacionalismo proletário, a necessidade de que a revolução seja uma revolução mundial, ou isso teria as dificuldades do isolamento político dos países capitalistas com relação àquele país recém-socialista. Talvez a figura, talvez não, tenho certeza que a figura principal da Revolução Russa é o Lenin, e quando ele volta para a Rússia com as teses de Abril, ele estava preso, e ele entra num debate sobre teoria do Estado, também bastante importante, de que todo Estado é um Estado de classe, né? Necessariamente é um Estado de classe. Então, já que o czarismo era um setor do absolutismo na Rússia antiga, era necessário destruir aquele Estado, e aí é uma revolução e tomada do poder para construir uma sociedade socialista. E aí muitas vezes tem um debate, né, sobre o socialismo é uma ditadura, necessariamente o socialismo tem que ser uma ditadura do proletariado. Eu acho que a burguesia vem atacando muito no sentido de que o pensamento marxista leva a uma ditadura. Eu não acredito nessa perspectiva, eu acho que isso tem a ver com uma narrativa burguesa das ideias. Isso não tem a ver com o pensamento marxiniano, não tem a ver com os escritos do Lenin, não tem a ver com os escritos do Trotsky. Então, sim, é possível um socialismo democrático, mas para construir um socialismo democrático é necessário destruir o sistema capitalista.
E aí é necessária uma divisão aqui de um pensamento social-democrata ou keynesiano, que é uma outra perspectiva que não é uma perspectiva revolucionária. Então, marxistas, trotskistas, anarquistas defendem a destruição do Estado capitalista, e isso está na teoria do Estado do Lenin. O socialismo é um Estado democrático de novo tipo, segundo Lenin, é uma citação, né? Para os despossuídos, e ditatorial contra a burguesia. Por que ditatorial contra a burguesia? Porque a burguesia vai ter que abrir mão dos meios de produção. O socialismo precisa de meios de produção estatais, coletivos, e por isso vai ser uma ditadura de uma classe sobre outra, assim como hoje, na interpretação teórica, nós vivemos uma ditadura. Não, mas tem eleição para presidente? Sim, mas está escrito propriedade privada dos meios de produção na Constituição. E toda vez que o MST tenta fazer uma ocupação de terra, a polícia é colocada como cães da burguesia para atacar o movimento sem terra. Então, nós vivemos hoje, no debate teórico, uma ditadura burguesa. E quando a gente fala ditadura do proletariado, não é ditadura de que não vai ter eleição, como os modelos que ocorreu no stalinismo ou no castrismo. É o fim da propriedade privada. Esse debate é importante porque, senão, a marca do fim da União Soviética é quase que uma vitória, né? O Fukuyama falava como se fosse a vitória de uma concepção, e, na verdade, a luta de classes permanece. Eu acho que no Brasil permanece mais forte do que nunca com a retirada de direitos desse governo Temer golpista, né? Que vem atacando a classe trabalhadora. O problema é que existia um grande arsenal teórico para fazer a Revolução de Outubro, mas faltava um elemento central que está escrito nos textos do Lenin, que para fazer uma revolução é necessário correlação de forças, influência das massas, um partido revolucionário que organize a classe trabalhadora para a tomada do poder, mas esse partido revolucionário ele tem que ser fruto da experiência de classe. Ele não é um partido de profetas que sabem o futuro e que vão dar ordem na classe trabalhadora. Só vai ter revolução socialista se nós pensarmos a praxis marxista e a experiência de classe concreta. Para quem é de esquerda, sabe que no Brasil existem alguns partidos marxistas, são partidos somente de vanguarda. São partidos de intelectuais ou de trabalhadores, sindicalistas, mas como se bastasse ter um partido revolucionário pronto, que no momento da crise o partido faria a revolução. Não é bem assim. Se esse partido não for construído no calor da classe, na experiência da classe, se a classe trabalhadora não tiver confiança política construída ao longo de décadas e sacar conclusões dessas experiências históricas, vai acontecer coisas como a explosão de 2013 no Brasil, e não vai ter revolução. Pelo contrário, os fascistas estão começando a botar as manguinhas para fora, tanto no Trump nos Estados Unidos, como no Brasil. Então, um elemento central para nós é que os trabalhadores e a esquerda, e é por isso que eu estou tão contente nessa mesa, a gente precisa discutir mais entre nós teoria. Às vezes fica um grupo A, um grupo B, um grupo C, cada um com suas ideias, e a gente não consegue fazer um debate honesto e franco entre nós. Eu acho que é fundamental a gente aprofundar a análise marxista para que a gente fortaleça todos os coletivos, para que a gente faça a transformação maior. E na minha perspectiva que eu já coloquei, que é uma interpretação trotskista, o elemento central da Revolução Russa são os soviets, que são os conselhos de trabalhadores. Na verdade, não haveria Revolução Russa se o Partido Bolchevique não tivesse total influência sobre os soviets. E o que nós precisamos, e isso não é algo que a gente está estudando passado de 100 anos atrás, o que nós precisamos hoje para impulsionar um processo revolucionário em qualquer país? Soviets. Democracia operária, participação, organização por bairro, por fábrica, por escola, por universidade. Então me parece que a democracia operária, a democracia soviética, os soviets, são elementos centrais para que a gente consiga ainda inspirar processos revolucionários no futuro. O Partido Revolucionário é um partido de vanguarda, é o que o Marx escreve lá tem classe em si, que é a classe trabalhadora, e tem a classe para si, que é aquela classe que já tem um projeto de emancipação, que é o socialismo.
Então, o Partido Revolucionário é uma classe para si, segundo os escritos de Marx, mas que já possui a clareza do projeto socialista, mas que não substitui a classe. Eu estou sublinhando muito isso, porque senão bastava montar o Partido Revolucionário. Não basta só montar o Partido Revolucionário. É necessário ter experiência com a classe. Se não tiver experiência com a classe, vai passar os projetos de conflito de classes intensos e nós não vamos aproveitar esse momento histórico. Então, a experiência na luta de classe que vai garantir o apoio da vanguarda. A vanguarda, o Partido Revolucionário, só vai ter apoio se ele conseguir fazer um processo democrático de base e uma experiência concreta e também estudar o passado para os marxistas, porque é difícil falar isso na universidade. Para ser marxista, na minha concepção, tem que ser militante. Não é possível ser marxista e não ser militante. Isso, o Marx, agora vai sair o filme, o Jovem Marx. O Marx criou a Associação Internacional dos Trabalhadores. Marx não era um acadêmico que ficava só escrevendo. Ele era um cara que estava tendo essa experiência de classe que eu estou tentando demonstrar nessa apresentação. Então, é muito fundamental que a gente consiga organizar um balanço sobre as experiências passadas para que a gente não cometa os mesmos erros do passado e para que a classe trabalhadora possa avançar no seu processo de emancipação. Então, a necessidade de um partido revolucionário de massas que traga a experiência histórica da luta da classe trabalhadora. Uma intelectual que precisa ser resgatada e que é bastante importante é a Rosa Luxemburgo, né? A Rosa Luxemburgo, ela é claramente favorável à Revolução Bolchevique, mas ela escreve sobre algumas preocupações do processo revolucionário bolchevique. Aí eu peguei uma passagem que eu acho que talvez nos ajude no debate. Essa ditadura do proletariado consiste na maneira de aplicação da democracia, não na sua eliminação, sem o que a transformação socialista não pode ser executada. Mas essa ditadura de classe, deve ser obra da classe e não de uma pequena liderança minoritária em nome da classe. Deve prosseguir com a participação ativa das massas, deve estar sob sua influência direta, subordinada ao controle da atividade pública completa, deve surgir com a crescente prática política do próprio povo. A Rosa Luxemburgo, é claro que a Revolução Bolchevique foi uma revolução da classe e de base, porque senão ela não se sustentava. É claro que ela foi. Mas a Rosa está preocupada com o elemento da manutenção da democracia pós um processo revolucionário. É claro que numa guerra civil sangrenta de 4 anos, manter um processo democrático é bastante difícil, mas depois da vitória do Exército Vermelho, da consolidação da vitória dos socialistas, para Rosa Luxemburgo, e na minha interpretação também para o Trotsky, era necessário a volta do poder dos soviets. Depois da derrota do Exército Branco, era necessário que o poder voltasse a ser descentralizado e a classe trabalhadora pudesse controlar o Estado socialista através das suas próprias mãos. E nós sabemos que, historicamente, isso não ocorreu. Houve uma disputa na União Soviética, após a morte do Lenin. O Lenin escreve uma carta orientando que o seu sucessor na Revolução Russa deveria ser o Leon Trotsky e que o Stalin seria uma pessoa perigosa, segundo a carta do Lenin, mas a carta não é lida no Congresso e o Stalin acaba vencendo a disputa. Existem muitas interpretações sobre por que o Stalin venceu, por que o Trotsky perdeu. Primeiro, o Trotsky defendia uma outra teoria, além da teoria de desenvolvimento desigual combinado. Ele defendia a teoria da revolução permanente. O que é a teoria da revolução permanente? Que os trotskistas defendem até os dias atuais, e que, na minha opinião, é uma teoria completamente atual. É a ideia de que não dá para fazer revolução socialista fazendo alianças com a burguesia, não dá, mas é necessário a tomada do poder, a revolução socialista, de forma internacional. Exatamente por causa daquele problema do Marx, de que o socialismo seria num país desenvolvido economicamente,
o socialismo se desenvolvendo na Rússia, que era atrasada economicamente, a revolução na Alemanha seria fundamental. E a revolução na Alemanha vai ser derrotada exatamente pelos fascistas, e por isso é necessário resgatar os ensinamentos da Rosa Luxemburgo e é necessário a teoria da revolução permanente. Num país como o Brasil hoje, um exemplo de aplicação dessa teoria, a revolução permanente seria da impossibilidade de uma revolução socialista no Brasil sem a ruptura sistêmica. A ideia, por exemplo, do MST de fazer reforma agrária no Brasil é uma ideia anacrônica. Por que anacrônica? Porque os latifundiários permanecem no poder. E não vai ter reforma agrária como houve pelo Roosevelt no New Deal nos Estados Unidos na década de 30. Ou a reforma agrária que aconteceu na França ou na Inglaterra. No Brasil, a própria estrutura produtiva, ela precisa manter os latifúndios para os commodities para exportação. Então, a única forma de uma revolução socialista no Brasil é a destruição do latifúndio. E a destruição do latifúndio é um fortalecimento de uma ideia de revolução permanente, de que nós precisamos organizar a classe trabalhadora para destruir a burguesia que está no poder. Não é possível uma aliança com a burguesia nacional no Brasil. Essa ideia acaba resultando em coisas como o governo do PT. O governo do PT é um governo neoliberal. Estamos numa mesa de historiadores aqui, eu vou repetir, é um governo neoliberal. É um governo que deu continuidade às ideias do Fernando Henrique Cardoso. Já vou acelerar para finalizar. O Stalin, naquela disputa, defendia o etapismo, né? Que era o socialismo num só país, naquela década de 1924, o poder político centralizado no Partido Comunista da União Soviética. Como eu já falei, na minha interpretação, são erros históricos que não podem ser repetidos. O Trotsky, aí eu vou terminar já falando sobre isso. O Trotsky era o líder do Exército Vermelho. Sendo o líder do Exército Vermelho, mesmo perdendo a disputa contra o Stalin, ele poderia, em nome dos soviets, em nome da democracia operária, dar um golpe de Estado e garantir os soviets. Por que o Trotsky não garantiu os soviets com golpe de Estado? Porque há uma contradição clara no que eu estou falando. Como é que você pode dar um golpe de Estado para manter a democracia? Não é possível isso. E por isso o Trotsky não deu esse golpe de Estado e foi isolado e foi assassinado em 1944. Eu vou falar o último conceito. Que é com relação ao stalinismo, tem vários textos sobre isso, e esses textos criticam um Estado operário burocratizado, totalitário, para definir o que aconteceu na União Soviética, o surgimento progressivamente de uma burocracia estatal que tinha o poder político. Essa burocracia estatal não é uma classe social. O que aconteceu na União Soviética não foi a retomada do capitalismo. Era um Estado operário, um Estado que não tinha propriedade privada. Era um Estado que tinha uma burocracia, que era o partido centralizado em algumas figuras do Partido Comunista da União Soviética, que não garantiu a volta do poder dos soviets. Essa é só uma das interpretações com relação à Revolução Russa. A ideia é que a gente faça um debate. Eu tenho certeza que a Anitta vai falar muito do Gramsci, que ela me deu muitas aulas sobre isso. E a gente aqui é só uma colaboração para o debate. Muito obrigado.